Participe do grupo Live Conectados no Facebook. Aplicativo da Conectados. Ouça Conectados. Confira a grade de programação. Mande seu recado para nossos locutores por texto ou voz e peça sua música. Também chat, redes sociais, câmera no estúdio e despertador. Acorde ouvindo a maior rádio web do Brasil. Ou, se preferir, programe o aplicativo para tocar no horário do seu programa da Rádio Conectados favorito. Baixe agora mesmo o nosso aplicativo. Faça o download gratuitamente em seu smartphone ou tablet. Basta acessar sua loja de aplicativos. Procure por Rádio Conectados ou Conectados Funsai. E venha curtir a maior web rádio do Brasil. Viu como é fácil? Aplicativo da Conectados. Leve e eficaz. Oferecimento BR Logic. A plataforma completa para sua rádio online. A maior web rádio do Brasil. Conectados. Cultura, entretenimento, informação. A melhor programação da web de São Paulo para o mundo. Rádio Conectados. O mundo todo ouve, curte e compartilha. Apoio Google Brasil, CRP Mango, ideias que inspiram pessoas. Loucos por Rádio, o portal da galera do rádio. MLabs, gestão de redes sociais para todos. Canva, a ferramenta gratuita e online do design gráfico. Music Master, programação musical. Info Áudio 2020, sempre conectado. Informa, soluções inovadoras para automação de rádio. E BR Logic, a melhor solução para criar uma rádio online. Realização, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga. Funsai. O mundo todo ouve. O planeta conectado. Radioconectados.com.br. A Funsai conectada com você. Rádio Conectados, a maior web rádio do Brasil. Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados. Começa agora o programa Paiaiá na Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação, Carlos Silvio. Olá, ouvintes conectados. Muito obrigado a você que nos ouve através do site www.radioconectados.com.br. Claro, você também que nos assiste pelo YouTube Paiaiá Conectados, Facebook, mais umas 250 mil plataformas que você conhece, sabe e participa aqui com a gente. Pode participar também através do nosso WhatsApp, o DDD 11 aqui de Sampa, 2061-6257. 11 2061-6257. Redes sociais, Facebook, @Rádio Web Conectados. Instagram, acho que é assim, @Rádio Web Conectados. O meu é @CS Paiaiá. Twitter, Conectados Rádio. Vai lá, mande seus abraços, afagos, carinhos, a gente gosta. Por aqui, sempre um convidado especial. Hoje, 2 convidados especiais. Um já tá até se considerando um cidadão paiaiaense, viu? Daqui a pouco ele vai querer até pedir música, né? Eles estão lançando um belo... Meu primeiro convidado é o seguinte, formado em comunicação social, rádio e TV, está à frente do Unic, onde sua equipe trabalha com produção de conteúdo, é escritor, palestrante e apresentador de um programa de New Rádio no YouTube. Fernando Vítolo, que honra tê-lo aqui novamente, obrigado por vir. Opa, a honra é toda minha. Olha, não sei se eu vou pedir música, mas talvez pizza, hein? Pizza, feijoada. Feijoada. Né? Sabadão, pode ser uma boa, hein? Feijoada, né? Já veio aqui umas 500 vezes, então tem direito a uma feijoada. Obrigado, viu, Fernando? Obrigado eu, muito bom. Meu outro convidado é o seguinte, é escritor, tradutor, ilustrador, diretor, ator de teatro, cinema e televisão. Tem mais de 60 livros publicados, entre eles Chapeuzinho Adormecida no País das Maravilhas, vencedor do Prêmio Jabuti. É autor de mais de 70 peças de teatro, como Fica Comigo Esta Noite, Prêmio Shell. Escreveu mais de 30 roteiros de cinema, entre eles Almas em Chamas, Prêmio Festival de Gramado em Brasília. Criou e roteirizou várias séries de TV, como
Castelo Rá-Tim-Bum, Prêmio Festival do Cinema e TV de New York, entre outros, Castelo Rá-Tim-Bum, como eu disse, Mundo da Lua e Sai de Baixo. Senhoras e senhores, Flávio de Souza, obrigado por ter vindo, uma honra tê-lo aqui. Imagina, obrigado pelo convite. Que bom que você não esqueceu, né? Veio, Não, né? vim, Isso às vezes não acontece. E eles estão lançando, rapaz, esse livro aqui, Alô, Alô, Planeta Terra Chamando. Primeiro me explica o seguinte, Opa. Vitor, essa interrogação e essa exclamação aqui no final. É porque o Lucas Silva, no Mundo da Lua, ele fazia meio... Alô, alô, Planeta Terra chamando. Então, por isso que tem essa interrogação e esse ponto de exclamação aí. Histórias e curiosidades dos programas da TV Cultura mais amados do Brasil. De fato, acho que são os mais amados do Brasil, não com é? Com certeza, eu não tenho nem dúvida disso. Com certeza são. Flávio, Com certeza. Sim. Quando é que o Vitor te chamou para fazer esse livro aí? Então, a gente se conheceu porque eu fui convidado para participar do podcast dele e eu aceitei. Demorei um pouco, ele achou que eu nem ia mais ligar para ele, mandar mensagem, mas aconteceu. E aí eu gostei muito do podcast dele porque ele fez perguntas que nunca tinham feito para mim, que geralmente falam assim, como foi escrever o Castelo Rá-Tim-Bum, coisas desse tipo, né? Uhum. E ele perguntou coisas diferentes. E aí depois ele me mandou uma mensagem, assim, tem dois... Agora eu não lembro o segundo, qual que Não, era. era um livro só, tinha na época. Sim, uma proposta, fazer um livro sobre o Rá-Tim-Bum, porque é o programa preferido dele. Porque dependendo da idade, a pessoa gosta mais de um do que do outro. Exato. Então aí o livro, aí não sei como eu convenci ele a fazer De todos. todos os programas que eu tinha participado. Já porque ele queria fazer um encontro de todos os participantes do Rá-Tim-Bum. Eu falei, bom, tem que você alugar um estádio, porque centenas de pessoas fizeram o Rá-Tim-Bum. O Castelo, bem menos, né? Então foi assim. Que surgiu aí. Já estava na tua cabeça fazer um capa dura, assim, lindo começo, assim? Não, eu acho que foram coisas que foram meio que surgindo no decorrer no processo, né? Enquanto a gente foi fazendo, porque a princípio era um encontro que ia ser gravado, depois disponibilizado na internet, e aí depois, e se a gente fizesse um livro, e se fizesse todos os programas, e se esse livro, na verdade, fosse uma peça de coleção para quem... Porque assim, hoje o pessoal que assistiu os programas da época tem tudo minha idade para cima, né? Tudo ali entre 35 anos, 45 anos e tal. Porque a gente não faz uma peça colecionável. Aí a gente falou, seria legal se fosse capa dura, se fosse colorido, se tivesse algumas interações ali com as pessoas, porque tem uma parte dentro do livro que você preenche, que você escreve, cola sua foto, né? Então foi dentro do processo criativo aí no decorrer desses 2 anos, né? Agora tem a diferença entre querer uma coisa e poder fazer uma coisa. Então o Thiago, não decorei o nome dele. O Thiago Terrengui, da United Isso. Press. Ele proporcionou isso pra gente. Foi uma coisa sensacional. É porque assim, a gente vai tendo as ideias, né? E vai viajando, né? Tanto que chega uma hora que ele fala assim, vamos parar, chega de ter ideia, vamos fechar o projeto, vamos entregar. E realmente o Thiago abraçou o projeto, falou, não, isso é muito legal, vamos fazer sim. E a recepção por parte da emissora, da TV Cultura? Não, então, eles adoraram, né? Porque, inclusive, eles têm livros lá sobre alguns programas. Por exemplo, tem um super bonito que é do Roda Viva, mas custa caro, né? Assim, tudo, né? Para fazer a programação visual, etc. E aí, esse livro, eles não tiveram que gastar nenhum tostão. Então, eles têm mais aqui gostar. Isso. Mas eles fizeram uma coisa que a gente achou que não era possível. Eles deram quase 300 fotos. Eu acho que é 300, 400 fotos, alguma coisa... Uma quantidade absurda de fotos, e normalmente eles cobram por foto para fazer. Então eles deram um presente pra gente, né? Essa foi a parte que eles realmente ajudaram a gente. Nós podemos considerar aqui também que é um livro dos bastidores desses programas. Sim, sim. E é um registro também, né? Porque muita gente que trabalhou, ninguém sabe o nome, né? Porque são famosos como algumas das pessoas que fizeram aqueles programas, né? E não só isso, mas
que tipo de programa eles fizeram. Porque não são todos iguais, né? Totalmente diferentes do outro. Você sabe que às vezes de manhã para mim é difícil, porque eu tenho só uns neurônios que ficam em plantão, sabe? E acontece às vezes também, mesmo em outro horário, que eu acabo de falar uma coisa e aí eu não sei como continuar, porque não tem continuação. Ou às vezes eu discordo de mim mesmo, a hora que eu acabei de falar. Ô Flávio, é verdade Fala. que o Mundo da Lua surgiu através de uma encomenda? Não, aí que tá, não foi. Eu tive a ideia de fazer um seriado, que era uma coisa que eu queria fazer. Tá. Eu já tinha feito umas histórias com 5 episódios para o programa Revistinha, que eu fazia a parte gravada, né, que eram os quadros de humor. E aí eu tive a ideia de fazer isso, fiquei desenvolvendo enquanto eu estava escrevendo ainda, acabando de escrever o Rá-Tim-Bum. E aí eu apresentei para a direção da TV Cultura e eles gostaram. Então foi assim, na verdade eu que me ofereci, entendeu? Igual quando foi para escrever o livro, eu que me convidei para escrever um livro com ele. Entendeu? Vamos ter coisas tem lá, antes que ele esquecesse. Claro, né? não, mas eu tinha que lembrar ele sempre. Não é assim, tá? O grande público está pensando que o Flávio Souza está senil, mas ainda não, tá? É que eu vivo no mundo da lua, entendeu? Literalmente. Não é à toa que tem esse nome, esse livro, porque realmente eu tenho um monte de história ao mesmo tempo na minha cabeça, então... Mas eu também sou assim, se você perguntar pra Anne, minha esposa que tá aqui acompanhando, ela também vai falar, é que eu sou num grau um pouquinho menor. Eu também sou assim, tanto que eu marquei a entrevista com vocês pra semana passada. Tá vendo? Pessoas legais são assim. São assim, entendeu? Assim que é bom ser. Fernando Vítolo e Flávio de Souza aqui hoje, batendo um papo com a gente, vai contar muita história aí, mas deixa eu chamar aqui o nosso primeiro quadro, vem a jornalista e pesquisador de cultura, Assis Ângelo, que também já trabalhou na TV Cultura. Hoje ele fala sobre Rui Castro. Agora na Rádio Conectados, 1 minuto de prosa com o jornalista Assis Ângelo. Rui Barbosa, um baiano que passou muito tempo no Rio de Janeiro. Foi senador, foi deputado, foi ministro da Justiça, da Economia, candidato 2 vezes a presidente da República. Perdeu as 2 vezes. Era admirado por todos. Foi o Águia de Haia. Esse rapaz, à época, defendeu todas as cores e grandezas do Brasil. Lá na Holanda, lá em Haia. Haia, a Holanda, ficou diferente depois da presença de Rui Barbosa lá. Rui Barbosa, um símbolo nacional, sem a menor dúvida. E pensar que de lá para cá tivemos péssimos presidentes da República. Principalmente aqueles primeiros, né? De 1889 até 1930. Esse primeiro chamado período da República Velha, né? Foi o período em que o Rui Barbosa atuou fortemente na vida brasileira, na vida nacional, né? Não ganhou eleição para presidente, mas nos legou uma obra respeitável que vale a pena ser avaliada, relida e aprendida com ele. É preciso aprender com Rui Barbosa. Aprendemos muito com Rui Barbosa. Viva Rui Barbosa! Programa Paiaiá na Conectados. Claro que se você quiser saber mais ou quase tudo sobre cultura popular, você acessa o blog do Assis Ângelo. Fernando Vítolo e Flávio de Souza, que hoje bateram um papo com a gente. Ô Vítolo, hoje é impossível a gente fugir da tecnologia para publicar qualquer coisa. Todos os teus livros organizados tem QR Code, tem tudo. É não, impossível. Mas você sabe que não, porque eu tenho o livro de vendas que eu lancei no começo desse ano, que é Vendas para Quem Tem Pressa, e ele não tem QR Code, olha só. É o único. É o único, dos 4 que lançamos, sim. Mas agora vai lançar fisicamente em papel, normal, sem ser digital, o ano que vem, 2025. Mas não tem QR Code. Mas assim, é que nesse caso desse livro também, não tinha como a gente escrever todas as histórias. A gente tem mais de 30 horas em vídeo aí. Imagina se a gente escrever isso. Eu ia dar uma enciclopédia de A a Z sobre os programas da TV Cultura que o Flávio trabalhou. É impossível publicar, entendeu? Então, além de criar interatividade com quem compra o livro, a gente simplifica algumas coisas
deixando um livro de 240 páginas, que já é bastante, mas com muito, muito conteúdo, né? Então isso que é legal. Flávio, hoje costumamos falar que vivemos num mundo onde as pessoas, onde as crianças estão 24 horas no celular, que gostam das coisas rápidas e estão deixando de lado talvez algumas coisas mais educativas. E os programas da TV Cultura sempre teve essa conotação, claro, real, educativa. O que a gente pode fazer para que essas crianças ou adolescentes ou adultos que vivem nesse mundo mais rápido não esqueçam também essas coisas mais educativas? Qual é a linha que a gente deve seguir? Se eu soubesse, eu falava para você. Eu acho que teria que ter uma mágica, porque é muito... Você lutar com toda essa tecnologia é complicado, né? Eu acho que o mundo está numa transição de... Por exemplo, quando eu fui na escola, eu tinha que ficar sentado, quieto, parado, ouvindo uma pessoa falar. Ou escrever coisa na lousa, etc. Chato pra cacete. Sim, eram monólogos, um atrás do outro, né? E isso hoje em dia já não é mais assim, porque as pessoas já sabem que não dá para ter a atenção de uma criança durante, 4 horas. Se uma aula tem 50 minutos, imagina. Então, é complicado, mesmo adulto, né? Eu conheço uma professora universitária que ela tem uma certa dificuldade de chamar a atenção das pessoas, porque fica todo mundo olhando lá, fazendo assim com a mão, né? Sinceramente, eu não sei. Eu sei, o que eu acho é que tem que se esforçar para ser o mais interativo e divertido possível. É claro que a gente só sabe se uma coisa deu certo ou não depois de um longo tempo. Com certeza. Esses programas da TV Cultura deram certo. Sim. O Flávio de Souza, ele já parou para refletir assim e tentar entender, isso aqui deu certo por isso, isso deu certo por isso, o Castelo Rá-Tim-Bum deu certo. Você faz esse tipo de reflexão? Não voluntariamente. O meu cérebro faz isso. E eu acho assim, até para saber por que alguns deram certo, por que alguns deram muito certo e por que alguns não deram tão certo assim, quase deram errado. Eu acho que eu sei, mas precisa alguém querer ouvir também. Estamos aqui para ouvir. Não, tem coisas que são assim, tem que escolher o elenco ideal, entendeu? Para fazer. Isso é uma coisa que já vi entrevista com muitos diretores de cinema e eles falam, essas pessoas que eu especialmente admiro, falam que se você escolher o elenco certo, o diretor não precisa fazer nada. Só precisa se preocupar com a câmera, com as luzes e tal, porque os atores se viram, né? Eles sabem fazer. E um dos segredos desses programas da TV Cultura é que a grande maioria de todos que participaram de todos os programas eram atores de teatro. Porque ator de teatro está acostumado a ter que ter saia... Como é que... Jogo de cintura. Jogo de cintura. Flexibilidade. Porque ao vivo tem coisa... Às vezes acontece acidente. Assim, a luz não acende, a música demora. Cai no palco. Ou sei lá. Pode acontecer muita coisa, né? Já aconteceu comigo, uma estreia, parou a luz no meio do espetáculo. Teve que e aí recuperar depois. Mas como a gente ensaia antes de apresentar, né? O que não dá para acontecer em televisão. Em filme já é complicado, em televisão então é impossível, né? Pela quantidade de cenas que tem que ser feitas por dia, né? De gravação. Então, a gente... Eu estou me pondo assim, porque eu sou autor de teatro também. A gente tem uma coisa de saber assim, a pessoa do lado não falou a frase, você dá um jeito de falar o que a pessoa não falou, entendeu? Esse tipo de coisa. E isso faz muita diferença exatamente por isso, porque as pessoas se viram, entendeu? Às vezes o diretor não tem tempo também de ficar falando, olha, nessa hora seria legal você dar uma risada, ou sei lá, qualquer coisa desse tipo, né? E os atores de teatro já vão fazendo, entendeu? E tem essa coisa do improviso, né, que o Flávio trouxe. A Mira Har e o Carlos Moreno, eles compartilharam uma história muito interessante, que foi numa peça de teatro, a Mira caiu, tropeçou,
e o Carlos Moreno se jogou no chão, como se tivesse caído também. E eu não sei... Eu provavelmente não teria essa presença de espírito na hora, porque então, mas... é uma coisa assim muito... Você tem que ser muito rápido pra aparecer. Então. E aí deu uma coisa que parece que tinha alguma coisa ali que fez os dois cair. Ensaiado. Ensaiado. Esse aqui é o tipo de coisa que um ator normalmente, que não faz teatro, não tem, né? Porque não tem o exercício de ficar refazendo todo dia o mesmo espetáculo, né? Ô Vitor, teu programa favorito é o Castelo Rá-Tim-Bum? Não, é o Rá-Tim-Bum. É o Rá-Tim-Bum. É o anterior ao Castelo. Por quê? Não sei. Sabe o que eu não sei? Mas eu acho ele muito divertido. Eu acho umas sacadas assim, por mais às vezes bobinho que seja, porque, por exemplo, o Máscara, ele é um detetive, mas ele é um detetive ruim, né? Devia ser um antidetetive. O Ratinho ou o Euclides, eles deveriam ser o detetive e não o Máscara, né? E isso eu acho que dava uma coisa engraçada, assim, entendeu? A Silvia tentando pegar o Euclides, sabe? Você não sabe disso, espertinho e tal. Pra quem não sabe, ele tá falando nomes dos personagens do Rá-Tim-Bum, tá? Toda essa gente aí. Então, eu acho que tinha uma coisa do humor, assim, era engraçado. E ele também era muito rápido. Eu até comentei em outro bate-papo que o pessoal fala assim, hoje tem que ser tudo curto, uns quadros não sei o que e tal, né? Que celular, TikTok, mas já se fazia isso no Rá-Tim-Bum, entendeu? O pessoal acha que tá inventando a roda e não é. Isso já tinha, então era tudo muito dinâmico, muito rápido, né? Tanto que até hoje eles podem ser assistidos, né? Isso que eu ia perguntar. Na verdade, esses programas não são só também para criança, né? Não, então, porque isso, desde que as duas peças infantis que eu cheguei a dirigir, escrever e dirigir, eu já pensei em ter coisas interessantes para os pais também que vão levar. Eu levei meu primeiro filho em muitas peças, depois o segundo também. E eu, em várias peças eu ficava assim, contando os segundos para acabar, porque era uma coisa que era só para criança, entendeu? Então, a minha primeira peça, chamada Vida de Cachorro, já os personagens adultos também eram engraçados, interessantes, né? Eu não acompanhei esses programas porque eu, até os meus 21 anos de idade, eu não tive televisão em casa. Opa! Eu morava na roça, lá no Paiá, lá na Bahia. Certo. Então, eu não tive televisão, não tive luz elétrica, não tive água encanada, nem nada. Eu tenho um filho que vai completar 16 anos. E o programa da cultura que eu mais assistia, era o que eu colocava para ele assim, era o Cocoricó. Tá. Cocoricó. Então, memorizei alguns personagens do Cocoricó. Mas como você disse, nunca é tarde. Esses programas não são necessariamente para... Apesar que eu, com 46 anos, me considero ainda uma criança. Então eu posso assistir Tá certo. Eu acho que criança a gente fica a vida inteira. Inclusive as pessoas mais felizes, eu acho que são as que deixam a criança que tem dentro deles, às vezes, decidir alguma coisa. E, na verdade, esses programas, eles são peças de teatro, né? Tem muito a ver com teatro, com certeza. Na verdade, tudo que tem na televisão, estou falando bobagem, mas assim, a maioria das coisas que tem na televisão são pessoas falando, né? Mesmo telejornal, tudo agora são pessoas falando. E teatro é isso, teatro são pessoas falando ali ao vivo, né? Então, acho que tem muito a ver uma coisa com a outra. Ô, Vitor, são 2 livros teve um sobre os 100 anos do rádio, né? Isso, o primeiro 100 anos do rádio, o segundo, o Manual do New Rádio. Na verdade, o segundo foi o de vendas, o terceiro foi o de Manual do New Rádio, e o quarto agora o dos programas infantis da TV Cultura. No rádio, que eu tenho a honra de estar lá também, é um prêmio para mim, te agradeço e te agradecerei. A gente que agradece. Sempre por isso. Como é que é a tua cabeça sobre este mundo? Vou pesquisar alguma coisa. Eu acho que eu vou deixar a Anne responder essa pergunta. Como é que é, Anne? Anne é a esposa do Essa pergunta é muito esposa difícil, que ela não ouviu essa pergunta. Parte do cérebro dele funciona. Responde no microfone aqui, Ele perguntou como é que é a minha cabeça, porque eu estou fazendo livro de rádio, de vendas, de TV Cultura. Como que é isso? É uma confusão, às vezes mais organizada, porque ele tem focos de atenção em algumas coisas. Mas aí você não consegue falar com ele, você não consegue interagir durante o dia, entendeu? Aí ele esquece as coisas, mas tudo bem, ele tá focado em uma coisa. Agora ele tava focado nesse livro.
depois vai ser em outro. E assim segue. E assim Tá segue. vendo Eu não sei, eu acho que primeiro eu pego coisas que eu gosto e coisas que eu tenho afinidade. Porque eu acho que assim, se a gente vai fazer alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa daquilo que a gente entende. Minimamente, entendeu? Então, eu me considero um cara... vou te pegar um negócio legal. Você, aquele dia no lançamento do Manual do New Hat, você entrevistou o Thiago Berrais e ele falou uma coisa que eu tô usando para sempre. Ele falou assim, o Fernando é um empreendedor da comunicação. E eu encarnei isso aí. Que, a partir dessa fala dele que você entrevistou ele. Então, assim, os programas da TV Cultura têm relação com comunicação. Entendeu? Vendas tem relação com comunicação. Parte de rádio tem relação com comunicação. Como é uma coisa que eu me identifico e que eu gosto, então eu consigo fazer. Eu não vou fazer, talvez, um tema que não faça muito sentido, assim, para minha realidade, porque eu vou demorar muito mais para fazer, porque eu vou ter que pesquisar muita coisa, né? Então, vou supor, se eu fosse fazer um livro sobre café, mas qual que é a minha realidade do café? Claro, aí eu iria ter que fazer um trabalho de jornalista, pesquisar muito, mas vai demorar muito e talvez não vai sair uma coisa tão legal quanto uma pessoa que já entende de café ou ama café de paixão, entendeu? Como empreendedor da comunicação, você tenta unir o mercado com a história. O mercado, a história, os elementos, eu acho que nostálgicos disso, e para tentar... Porque uma coisa que eu aprendi com o Heródoto é assim, não seja chato. Então, se a gente vai fazer algum tema, ou qualquer tema que a gente vai fazer, a gente tem que fazer com bom humor. Não ser chato não quer dizer ser engraçado, né? Mas fazer as coisas com bom humor, que eu acho que é uma pegada que tem um pouquinho de cada um dos meus livros, E entendeu? é também uma coisa, eu ouço todos os dias o jornal da Nova Brasil FM com o Heródoto, e ele faz aquele jornal ali com maestria. Pra caramba! Com maestria, com tom leve, com... Total. Engraçado, às vezes música, irônico. Isso é legal, né, Flávio? Então, mas isso é porque ele é professor de história. Eu conheci ele quando eu tinha 16 anos, porque eu fui aluno dele de História do Brasil. E realmente, de todos aqueles que estavam lá naquele ano, ele era assim, o que eu ficava parado escutando cada palavra, porque ele realmente já tinha essa coisa de não ser chato, né? Não, com e certeza. tem um segredo que o Heródoto me contou das aulas dele. Porque é o seguinte, ele fazia não ser chato, inclusive, pra ele. Porque, olha só que louco, ele dava aula de história. Então, a mesma aula de história era pra outra sala, quando ele mudava de sala do cursinho ali e tal, era a mesma. Aí, o que ele fazia? Ele fazia assim, não, a minha aula ali vai ser diferente da que eu acabei de dar aqui, agora. Era muito maluco. Então, você imagina o seguinte, ele deu uma aula ali, ele saía, ia pra outra e dava uma aula totalmente diferente pra não ficar chato pra ele. Aí tinha aluno que saía da aula e ia pra outra sala porque queria ver a outra aula dele. Mesmo, porque sabia que ia ser uma aula diferente, entendeu? Então, eu acho que isso é legal também. Porque assim, a pessoa que comprar meu livro dos 100 anos de rádio e vai ver o do manual e vai ver o do... são coisas bem distintas. E eu acho que isso é legal, entendeu? Faz uma coisa, por exemplo, quando a gente vai dar entrevista, mas aquela entrevista que vocês deram foi diferente da outra, por mais que às vezes seja a mesma pergunta. Então, tentar mudar, entendeu? Pra ficar diferente. Em algum momento você pensou em fazer, por exemplo, um livro para cada programa? Não pensei isso. Um livro, acho que a gente não teve essa ideia. Mesmo porque é difícil para publicar, né? Porque o Flávio falou uma coisa que é interessante. Livro, qualquer um escreve. Agora, publicar a história é outra. Então, você tem custo, a editora vai fazer uma avaliação comercial, se vai ter saída, não vai ter... Porque o risco acaba sendo da própria editora, né? Que tem que investir em diagramação, em capa e um monte de coisa, né? Então, tem um risco alto, né? Se bem que essa frase, se eu falei... Esqueceu. Eu quero consertar. Eu quero consertar, porque não é qualquer pessoa que escreve livro, graças a Deus, né? Sim, tá, entendi. Talvez você não falou desse jeito. É que você falou assim, não, é que escrever livro a gente escreve. Eu mesmo tenho na minha casa um monte de livro lá, mas publicar é outra história, entendeu? Com certeza. Tem uns também que tem ghostwriter, né? Nem escreve. Exatamente. Não, esse aí nós escrevemos mesmo, de verdade. E foi publicado pela United Press. United Press, exatamente. Engraçado, eu fui num evento, isso eu acho que eu não contei em nenhum lugar. Aí, foi num lançamento de um livro, de uma pessoa, e aí, eu conversando assim, mas você tem livro também? Eu falei, tenho 5. 5? Mas que você escreveu para outras pessoas.
Tipo, Ghostwriter, né? O pessoal achando que eu era Ghostwriter. Eu falei, não, livros meus, onde eu sou autor. Aí o pessoal ficou com uma cara de interrogação olhando pra mim, assim. Tipo, que doideira, assim. Como que você tem 5 livros, assim? Isso foi engraçadíssimo. Quem escreveu o livro do Tuta, da Jovem Pan, que faleceu, foi o Neumann. Ah, olha só. Foi o Neumann. Ninguém sabia disso. Ele tinha me contado já pessoalmente. E ele revelou no depoimento quando ele faleceu agora na Jovem Pan, entendeu? Aí não tem problema. Já foi o tempo. Só guardar mais segredo. Fernando Vítolo e Flávio de Souza aqui no Paraná Conectado. Deixa eu chamar aqui o nosso segundo quadro. Vem aí o jornalista alemão Eckhard Kupfer. Conexão Brasil-Alemanha. Paiaiá na Conectados apresenta Conexão Brasil-Alemanha com o jornalista alemão Eckhard Kupfer. Tempos difíceis. É época de pré-natal. Começamos a pensar nos presentes certos e depois inicia-se a corrida para obtê-los em tempo e de forma barata. Alguns de nós também reservam o tempo para reflexão antes do Natal, tempo cristão. E outros ainda pensam simplesmente: mais um ano se passou. Esta é a parte pessoal desta época do ano. Mas há também a outra, os tempos dos problemas nacionais. Lemos o que sempre suspeitamos. O julgamento de um juiz não é necessariamente como se fosse a mão de Deus, mas muitas vezes muito humano e pode ser comprado. Até mesmo um dos mais altos juízes do país derruba todos os sistemas jurídicos. Ele é vítima, policial, investigador, promotor e juiz em uma pessoa. As leis prevêem isso de uma forma diferente. Mas o que elas já significam? O governo deve manter o orçamento equilibrado, mas as ideias do presidente e do seu ministro das Finanças são bem diferentes, pois para o primeiro, gastos são investimentos, para o outro, custos. O resultado é um aumento dos custos de vida e o aumento das taxas de juros. O que é a coruja para um é o roxinol para outro. Um dos dois deveria realmente se informar como funciona a economia, mas o governo alemão também teve problemas com isso e agora está vencido. Os supermercados também não têm uma vida fácil. Afinal, querem satisfazer o cliente. Mas o que é bom para o francês irrita o brasileiro e no meio está o patrão, que na verdade só quiser vender. Difícil. Mesmo os fabricantes de automóveis não têm vida fácil. Querem vender mais, o que os ambientalistas não querem de jeito nenhum. E no meio há um motorista que não sabe mais o que é ser gasolina, etanol, híbrido, elétrico ou nenhum carro. Mas vamos olhar para frente. No próximo ano, o grande Zampano de Mar-Lago ocupará a Casa Branca em Washington. E assim, tudo será diferente. Ninguém quer prever se seja melhor ou pior. Mas alguns estão tremendo e devem se vestir bem. Ucrânia, Oriente Médio, China, o Superman, Big Donald, vai resolver isso de alguma forma. Somos apenas espectadores de qualquer maneira. Então, devemos aproveitar a temporada pré-natalina. Ela só voltaria daqui a 12 meses. Programa Paiaiá do Sertão, levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil. Também tem o aplicativo Conectados FUNSAI, que você pode baixar lá no sua loja lá de vendas, de Play Store, App Store. O Vítolo que entende desse negócio de tecnologia, é de graça, é no 0800, você baixa lá, viu? Fernando Vítolo, pela 25ª vez aqui já no programa Paraná Conectado. Eu não vou convidá-lo mais esse ano. Não precisa, ele já vai. Ele já liga e fala: olha, eu vou fazer. Botar o dia aí, entendeu? Eu me autoconvido. Exato. Pode deixar. O problema é o seguinte, Flávio, que um dia ele vai querer vir apresentar. Eu vou ser o cuidador do Estado. Bom, uma vez assim, acho que tá bom, né? Mas não sempre. Estará em boas mãos também, porque o Vitor é sensacional. Lembrando que esse programa também é dedicado hoje à memória do meu pai, Agnello da Silva Ramos, Cabelinho, o ferreiro do Paiá. Se vivo estivesse, hoje completaria 77 anos. Parabéns. Pois é, meu velho pai foi embora, mas faz parte. Flávio, o segredo de tudo que a gente faz, o Vitor falou de algo aí
que ele pesquisa, que gosta, que tem alguma afinidade. Mas o segredo de principal para algo dar certo é fazer com carinho, além do profissionalismo? Assim, o ideal é a pessoa querer fazer aquilo, né? Para sair bom. O que é difícil para muita gente, né? Tem muita gente que consegue um emprego e fazer uma coisa que não está muito interessado. Mas eu me considero uma pessoa de muita sorte, porque eu consigo ganhar dinheiro fazendo o que eu mais gosto, que é escrever, pintar, atuar, né? Fazer arte no Brasil, todos sabemos, e isso é um clichê falar isso, é difícil viver de arte, é difícil. Mais difícil é desistir de fazer arte, não é não, Flávio? Por exemplo, o teatro é uma coisa complicadíssima, porque você ensaia não sei quantos meses, e a estreia, e muitas vezes ninguém quer assistir, entendeu? Então tem que se conformar e começar tudo de novo, né? E realmente as pessoas que fazem é porque adoram fazer isso. Tem até uma coisa assim, a pessoa precisa fazer aquilo. Isso é o ideal, para uma coisa realmente ficar muito boa. Você falou da escolha dos atores, que é um dos grandes segredos aí para a coisa dar certo. Essa escolha faz com que você também crie um certo vínculo até familiar com esses atores, que para qualquer coisa que você vai fazer, quero aqueles, vou escolher aqueles. Tem essa ligação também? Tem. Inclusive o programa Revistinha que eu falei, era um programa que era ao vivo, era para jovens, né? E aí tinha umas coisas gravadas. E aí era de humor a proposta, então eu escrevi coisas realmente engraçadas, mas só ficaram engraçadas mesmo porque os atores que eu indiquei para fazer eram comediantes e sabem fazer, porque tem coisas que parece, sempre ganha prêmio assim, pessoa que faz uma pessoa que sofre muito ou que tem um problema no corpo, etc. Fazer comédia é muito mais difícil. Você fazer a pessoa chorar é só fingir assim, às vezes eles põem um cristal japonês embaixo do olho que irrita o olho e consegue fugir, consegue chorar. Fazer a pessoa rir é muito mais difícil. Então são pessoas realmente especiais, né? E aí eu até falei com alguns lá que a gente encontrou no dia do lançamento, que falaram que foi a época que eles mais se divertiram na vida, porque inclusive vários deles eram colegas, já tinham feito peça ou vídeo, coisas um com o outro, né? Eu acho que realmente eu esqueci a pergunta. Como é mesmo? Sim, eu me animei de falar dos meus amigos, esqueci. Então eu vou fazer. Então esqueça essa pergunta e me responda o seguinte: o que é mais importante, um prêmio ou reconhecimento popular, ou uma coisa não exclui a outra? Uma coisa não exclui a outra, né? Mas o principal é o programa fazer sucesso, né? Muita gente queria continuar assistindo, porque assistir uma vez é ok, né? Mas a pessoa... E é louco, porque tem gente que está assistindo, por exemplo, o Castelo Rá-Tim-Bum há 30 anos. Vítor, por exemplo. E tem gente, inclusive, pessoas que mostram para os filhos, entendeu? Na pandemia aconteceu uma das coisas boas, né? Uma época tão terrível para todo mundo, é que muitos pais, e mães também, né? Estou falando pais no plural, assistiram televisão com os filhos pela primeira vez. Porque ficava todo mundo trancado dentro de casa e uma das coisas era assistir coisas, né? E muitas das pessoas mostraram para os filhos esses programas. Então agora tem criança pequena que adora e quer assistir de novo. A própria filha do Thiago, da editora, eles estão assistindo juntos o Castelo Rá-Tim-Bum. Né? Lembra que ela até falou, viu o Tibo Iperônio na exposição? Que legal e tal. Vitor, você não tem filho, né, Vitor? Não. Graças a Deus. Nossa, não, que coisa... Não, pelo amor de Deus. Cachorro, não. né? Tá bom. Cachorro. Se vocês quiserem, eu mostro o Castelo Rá-Tim-Bum para as cachorras. Não tem problema nenhum. Você é pai de pet. Pai de pet, Mostra pro sobrinho. Pros sobrinhos, tá bom. Mas os sobrinhos já estão velhos. Não, mas
Tem então, os novos, mas né? nunca é tarde para assistir Nunca é tarde Castelo pra- Rá-Tim-Bum. E nunca é tarde para ter um filho. Não, também. claro que não. Sim, pode Há congelar o controvérsias. material. Há controvérsias. O Neumann, que eu falei agora há pouco, tá com 73 anos e um filho de 5 anos. Então, o Robert De Niro, ele vai ser pai e ele tem 80 anos. O Norival também. Não, o Norival tem 80 anos. Calma, vamos explicar. Do jeito que você falou. É só o Robert De Niro que tem 80 e a mulher dele está grávida. E a mulher dele 79. Não, mas o Norival tá até mais jovem agora, que ele pintou o cabelo de preto. Ah, é? O bigode de preto também. Tá até mais E novinho. ficou bom? Mas ele teve... Não. Tá. É difícil. O homem devia deixar a natureza Aí, fazer. ó. Então, ó, que bonito. Eu também, ó, tô Uma deixando pessoa o cabelo com barba cair. branca, cabelo branco. Cabelo Então, branco. Daqui a pouco, ó, só passar a tá maquininha. acontecendo com todo mundo está envelhecendo, né? As pessoas não deviam Ainda fingir bem. que não está envelhecendo. Ainda bem. Não, claro, né? Ainda Porque bem. Só tem um jeito de não Imagina envelhecer. um tédio se você nunca morria. Se você passar, sei lá, 1000 anos. E outra, fazendo o quê? É, não. Chega uma hora que não ia mais ter graça nada, né? Ô, Vitor, você fala do programa, e teus personagens, assim, quais são os prediletos? Desses programas aí. Os favoritos? Quem são, hein, cara? Ah, putz, eu gosto muito do Máscara, do Rá-Tim-Bum, né? O primeiro Rá-Tim-Bum, gosto muito do Máscara, do Euclides, o Professor Miguelinho, o Molibdênio, todos esses são Em algum muito momento não legais. passa na tua cabeça, pô, se tivesse um filho, agora estaria assistindo aqui com ele, tudo. Mas é que não tem nem onde ver, né? O Castelo ainda a gente consegue ter uma plataforma genérica, vamos dizer assim, que dá pra gente ver o Castelo. A TV Cultura começou a exibir agora em comemoração dos 55 anos alguns episódios do Rá-Tim-Bum, o Mundo da Lua e o Castelo. Mas o Rá-Tim-Bum é difícil, na internet não tem absolutamente quase nada. Revistinha, então... tem alguns quadros, não é nem dos quadros, alguma das partes que eram ao vivo, tem uma coisinha ou outra do Revistinha. Catavento tem, eu acho que 2 episódios que estão na internet. E é isso. O que tem mais é o Castelo e o Ilha Rá-Tim-Bum. São os que tem mais. Não é verdade. O que tem mais é o Mundo da Lua. Ah, não, Tem o Mundo da Lua tem todos todos, os episódios, mas é porque não do é primeiro ao último. Não, é porque tem 52 episódios, né? Sim. Então, Mas aí você pegar os outros tem mais coisa, né? Tá Não, se bem certo. que o Ilha é menor, né? É verdade, o Ilha é menor. Então, mas o Rá-Tim-Bum é porque o máximo que você podia pegar para assistir era VHS. VHS. Então, agora não dá para Ninguém você pegar um lançou VHS e mostrar para alguém. A pessoa vai falar, eu tenho mas por que VHS, está só não nesse tenho estado? reproduzir. Não, e o Rá-Tim-Bum foram 190 episódios. É verdade? É, Rá-Tim-Bum? não Não, foi isso? não. 90 episódios. Não, 90 é o Castelo. O Rá-Tim-Bum também. Também 90? Até onde eu sei. Bom, agora eu não sei mais. Então, vamos fingir que foram 190. Eu vou ficar com a... Ô, Deixa Flávio, ele ser feliz. Eu vou ficar com a palavra do Vitor, que é o pesquisador. Tá certo. Então, Melhor. pronto. Melhor. Eu concordo que é melhor. Ou eu errei. Exatamente. Viu? Fica com a tua palavra. Você é o cara do livro. Você é o cara. Fica registrado. Começa a repetir isso. Até virar verdade, Sim, né? sim. Uma hora Já vira era, verdade, já entendi. era. A hora que se você se acredita nisso, o mundo Pronto, é mais fácil do mundo acreditar. É né? verdade. Paiana Conectados, histórias. E aí, você sabe o que é Fundo de Investimentos em Direito Creditórios? Não? Robson Profeta? Paiaiá na Conectados leva até você educação financeira e carreira em O Profeta Responde, com Robson Profeta. No episódio de hoje falaremos sobre FDICs e debêntures. FDIC, ou Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios, é um investimento de renda fixa. Uma securitizadora vai trocar uma duplicata de uma empresa no valor de R$1.000 que vence em 30 dias e antecipar para essa empresa R$975. Agora imagine que a securitizadora pegou esses R$975 de um investidor e promete devolver esse valor com juros de 1% no mês, ou seja, R$984,75. A diferença dos R$1.000 para os
R$ 984,75 será o lucro da securitizadora. Os FDICs são regulados pela Comissão de Valores Imobiliários e não contam com a cobertura do FGC. Já as debêntures são títulos de dívida emitidos por empresas com o objetivo de captar recursos para financiar projetos, renegociar dívidas, etc. E ao invés da empresa captar um empréstimo em banco, ela capta esse dinheiro com investidores, com a promessa de devolver o valor principal acrescido de juros. Enquanto as ações representam uma fração da empresa, as debêntures são papéis de dívida. As empresas enquadradas como sociedades por ação, SA, de capital fechado ou aberto, podem emitir debênture no mercado. Entretanto, se quiser fazer uma oferta pública da debênture, precisará ser uma empresa de capital aberto. As debêntures podem ser classificadas como debênture simples, o investidor recebe o principal mais juros no vencimento. Debênture conversível, a debênture se converte em ações da empresa. Debênture permutável, as debêntures se tornam ações de outras empresas. Debênture incentivada, são isentas de imposto de renda, pois estão ligadas a segmentos incentivados, por exemplo, projetos de infraestrutura. Debênture perpétua, debêntures sem prazo de vencimento e mais raras. E por último, as debêntures participativas, onde o investidor recebe parte do lucro da empresa. Tanto para o FDIC como para as debêntures, face às mudanças frequentes na legislação, atente para as regras do imposto de renda na ocasião do seu investimento. As debêntures não possuem cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Um abraço e até o próximo episódio. Programa Paiaiá na Conectados. De volta aqui com uma mensagem aqui de um Vitor pra você. Opa! Fernando Grande Paia. Quando o Fernando Vitor for de novo ao seu programa, então ele já sabe que você vai voltar aqui, tá? Eu me convido para ir junto, tá? Eu estou participando do livro de vendas dele. Um grande abraço a vocês aí no Mas no quem estúdio. que é? Quem que mandou? Érico San Juan. Ah, o Érico, claro. O Érico, grande cartunista, caricaturista. No livro de vendas, ele contribui com as tirinhas do Dito Bem Dito, que também ilustram o livro Manual do New Rádio. Grande Érico, grande amigão. De Piracicaba. Além dele se convidar, os amigos dele também se convidam para vir junto. É tipo um clube, a pessoa se junta com a patota, quem, né? A patota do Vítulo. É uma panelinha, né? Ô Flávio, o que é que você tá produzindo aí? Como é que tu O que eu tô produzindo? O que é que tu faz aí? Fala aí um pouco. O principal que eu faço é escrever livro. Tá. Que é praticamente, não vou dizer uma doença, mas é tipo uma síndrome. Assim, eu preciso ficar escrevendo histórias. Tá. E pintando, né? E pintando também agora. Artista plástico. Artista plástico, sou pintor. E isso também, às vezes, vira tipo uma mania mesmo, assim. Às vezes eu falo, eu preciso dormir, aí eu vou pro quarto. Quando eu vejo, eu tô de novo lá no estúdio, olhando pro quadro, feito uma múmia. Às vezes é meio assim a vida da gente. Você sonha pintando também? Às vezes eu fico pintando muito tempo, a hora que eu fecho o olho para dormir, eu fico vendo umas coisas coloridas, com certeza. Tu sonha também com essas coisas assim? Ou escrevendo, planejando alguma coisa? Eu sonho com um evento, né? Até no lançamento do livro eu falei que eu sonhei com o lançamento do livro. Que a ansiedade estava grande, né? Eu estava sonhando com o lançamento e tal. Mas não, acho que eu não tenho sonhos assim, não. Acho, não sei. Eu tava na Bahia esses dias, né? E eu quebrei minha unha do dedão do pé sonhando. Que isso? Eu sonhei que eu tava fazendo segurança no local, armado. Entra uma turma, cara, não dá pra reconhecer quem. Aí eu puxo a arma. Nossa. Alguém vem, pega no cano da arma e eu viro a perna direita pra chutar. Chutei a parede. Nossa! Acordei 1h30 da manhã, sangrando o dedo. Sério, vai cair a unha. Que louco. Vai cair a unha sabe como você acorda vendo estrelas? Sim. Assim. Mas ainda bem que foi a parede, né? Pobre parede. Né? Uma pessoa, né? Qual é o teu próximo trabalho? Bom, ano que vem vai sair o terceiro livro do rádio, além do livro de vendas fisicamente, né? Mas o terceiro livro do rádio junto com o Heródoto e com o Nilo, pela editora Senac. E a gente tá conversando aí de outros trabalhos aí para começar a desenvolver a partir de janeiro de 2025. Fala aí mais alguma coisa? Não posso falar nada. Pode. É segredo. Eu não sei, porque ele não falou pra mim, então eu não posso te ajudar. É com o Flávio? Não, é com o Flávio, ele já sabe, sim. É que ele tá... Ele esqueceu.
Eu esqueci que não podia falar. Foi isso. Você esqueceu de tomar o remédio para não esquecer que deveria... Isso, exatamente. Já aconteceu isso. Esqueci de tomar remédio. Depois você fala, nossa, por isso que eu tô me sentindo mal. Ah, mas isso acontece bastante, né, inclusive. E você tá morando onde, Flávio? Eu moro em Curitiba, mas no momento eu tô morando mais em São Paulo. Lá é sossegado, é bom, inclusive para pintar é muito bom. Escrever também, mas para fazer essas coisas, tipo assim, um livro, vamos fazer um livro e tal, é mais em São Paulo que dá para fazer. Né? Ele falou que inclusive tem um açaí muito bom lá em Curitiba. Tem. Então eu vou. Tomar açaí. Vamos de carro. Eu vou de carro contigo. O pai é o cara das viagens longas, né? Vamos levar de carro. Nossa, para mim já é tão longa essa viagem. Imagina ir para Bahia de carro, meu Deus do céu. Eu vou mandar esse livro para a biblioteca do Paiá. Opa, que legal. Muito bom. Vou mandar. Aliás, essa biblioteca tem quantos mil livros? 130 mil livros num povoado de, para ser bem exato, porque foi eu que contei os moradores, 480 moradores. Caramba. Eu não sei fazer essa conta de quantos livros por cada livro. Eu queria saber fazer essa conta. Mas eu mal sei quanto que é. 25 mil, mais ou menos. E o ano passado, na festa literária, que acontece a cada 2 anos lá, em 3 dias passaram no povoado 5 mil pessoas. Olha que máximo. É óbvio que teve que ter um revezamento, não cabia todo mundo. Né? Fechava a porteira. Mas eu mandarei essa... Você se vê hoje assistindo um programa inédito, mais ou menos como esse aqui na TV ainda, hoje? Ou é algo utópico? Não é não. É uma coisa muito cara. O Castelo Rá-Tim-Bum custou caríssimo. Na verdade, o Rá-Tim-Bum, Mundo da Lua, e o Castelo e o Ilha Rá-Tim-Bum só foram feitos como eles são porque tivemos patrocínio. Que é uma coisa que as TVs abertas, eles não acham importante ter programa para criança. Eles até esquecem que as crianças são futuros telespectadores dos programas que eles consideram importantes, né? E tu tivesse assim, coisa nova assim? Só corrigindo, eu falei 25 mil livros por habitante, é um absurdo que eu acabei de falar. Mas eu fiz as contas aqui, é mais ou menos 270 livros por habitante. Nossa, tá bom, hein? É livro pra cacilda, né? Desculpa, o que você perguntou mesmo? Só quis me corrigir. Esquece o que eu perguntei agora, entendeu? Melhor esquecer, né? Eu também acho. Se você se vê assistindo na TV programas como Castelo Rá-Tim-Bum, No Mundo Na de TV, hoje, não. Mas... Eu não tenho TV, não sei o que é TV, nem aberta, nem a cabo, desde 2011, que foi o ano que eu casei. Tudo é internet, streaming, tudo mais. Tudo. Tem uma boa parte. Não, tem uma boa parte da população brasileira que só tem canal aberto para assistir. Exatamente. Se a gente for pro interior do Brasil, o Brasil é enorme. Mas eu tô falando, pra mim, não existe, eu não sei o que é canal aberto a cabo nem nada do tipo. Eu assisto tudo na internet ou streaming, entendeu? Então, eu acho que assim, tudo que é do aberto, eu acho que a televisão tem essa dificuldade. Alguns canais. Se eu pegar o SBT ele sai um pouquinho na frente em relação aos outros canais por causa disso, porque ele pega o conteúdo deles e também joga no YouTube. Entendeu? Então, alguns outros canais têm... Ou, por exemplo, se pegar a Globo, eles têm pelo menos o Globoplay, que a pessoa assina lá e pode assistir as coisas, os materiais. Mas eu acho que falta isso. A televisão tem que falar assim, peraí, tem muita gente nos grandes centros urbanos que não tem mais TV e tá na internet. Mas tem TV Cultura Play. Cultura Play, isso, exatamente. Mas que não tem o Rá-Tim-Bum lá dentro. Então, pode ter. Essa é uma falha que não dá para perdoar. Eles esqueceram. Eles esqueceram. Todo mundo tem direito de esquecer, gente. Exatamente. Deixa eu chamar aqui o nosso último quadro, Cultura Conectada, o escritor Darlan Zur, que fala do jornal O Estado de Minas. Agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada, com o escritor Darlan Zurk. Boa tarde, Carlos Silva e todos que estão acompanhando o programa Paiá no Conectados. Caso muito raro hoje em dia, o caderno literário Pensar do jornal Estado de Minas resiste diante de todas as adversidades. A grande mídia impressa, na qual esse jornal se insere,
extinguiu todos os suplementos ligados à literatura. Estes continuam sendo cadernos, só que se dedicam a qualquer tipo de assunto cultural. Na maioria das vezes, cinema, música e livro. Tudo misturado. Até os famosos Mais da Folha de São Paulo, Sabático de O Estado de São Paulo, Prosa e Verso de O Globo e Cultural de A Tarde viraram doces recordações do passado. Indo na contramão, o Estado de Minas mantém ainda vários cadernos separados e bem temáticos, como era com todos os jornais não faz muito tempo, e com uns 20 anos de existência, tem o Caderno Pensar voltado apenas para escrituras e leitores. Isso não existe mais na mídia de médio e pequeno portes, e é raríssimo na mídia hegemônica. Com circulação em torno de 30 mil exemplares por dia em papel digital, o Estado de Minas está entre os 10 maiores do país, embora o líder, a Folha de São Paulo, chegue perto da marca dos 800 mil exemplares diários, também em papel e digital. Ambos, inclusive, mudaram meses atrás para o formato Berliner, que fica entre o tamanho maior de todos, Standard, e o tabloide. Acuado pela desidratação dos anunciantes, pela força devoradora da internet, pelo desinteresse crescente de leitores na versão em papel, pelos relatórios apontando queda regular de leitores de livro e pelos números pífios da educação nacional em comparação a países mais pobres, é de se concluir que o pensar e toda a estrutura nostálgica do jornal Estado de Minas existem por causa de um longo e reiterado milagre. Além de resenhas, crônicas e poesias, tal caderno se dedica a entrevistas grandes, trechos de obras e ensaios sobre filosofia. É bem provável que, além de único agora, seja o melhor suplemento de literatura das últimas décadas no Brasil. E por falar em milagre, o intelectual espanhol Gregorio Marañón, 1887 a 1960, escreveu que, abre aspas, à medida que o saber humano progride, o milagroso parece natural, porque explica muito daquilo que antes parecia prodígio. Fecha aspas. O Caderno Pensar é mais um grandioso prodígio, como tantos que existem no enorme estado de Minas Gerais. Enfim, que o nosso 2025 seja ótimo. Boas festas. Para mais colunas de minha autoria, acesse darlanzuc.com. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada. Programa Paiaiá na Conectados. Darlan Zurk também é autor do livro A Fúria de Papéis Espalhados, que você encontra em darlanzurk.com. Disponível onde para esse livro? unitedpress.com.br. O pessoal pode comprar online ali, distribuído por todo o Brasil. Tem também na exposição do Castelo, então quem quiser visitar a exposição do Castelo, que vai acontecer até o dia 30 de janeiro ainda, onde? Tem lá, no Solar Fábio Prado. Compra o ingresso online, digita aí Exposição Castelo Rá-Tim-Bum, vai aparecer como comprar o ingresso. Você pode comprar antecipado ou pode comprar na hora também, não tem problema. O livro tem lá e a United já está correndo para jogar nas livrarias. E digital? Digital não sei se vai ter, tenho que perguntar para eles. Nem perguntei se vai ter digital. Mas eles já estão correndo para pôr nas livrarias, porque o que acontece é o seguinte, como é final do ano, as livrarias eles fecham os pedidos tudo em novembro. Então tem essa dificuldade aí, mas logo já está nas livrarias aí também. Flávio, uma honra te receber. Muito obrigado. Honrado, muito obrigado mesmo. De conversar com você. Bom. Então, se tiver algo que eu esqueci, tá. Esqueça. Tá bom. Então, se eu lembrar de alguma coisa, eu mando uma mensagem, tá? Não esqueça de me lembrar. Tá certo. Tá bom? Tá obrigado mesmo, viu, Flávio? Sucesso, tudo de bom. Obrigado. E, Vitor, mais uma vez, obrigado por nos proporcionar esse momento, trazer o mestre. Eu que agradeço. Flávio, já vamos deixar agendado a próxima entrevista para daqui a 30 anos, para a gente falar da repercussão desse livro. Isso. Tá certo. E aí o Flávio, o Vitor já vai falar como o filho dele acompanhou esses Sim. Valeu, gente. Obrigado. Muito viu? obrigado a você. Pessoal, muito obrigado. Esse foi o último programa de 2024. Voltaremos aí lá em janeiro de 2025. Boas festas, bom fim de ano. Final do ano, toma cuidado. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. A vida vale a pena. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Paiaiá na Conectados.
do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação, Carlos Silvio. Você ouviu mais um programa com a marca